A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, meu amor. Tudo bom, Evaldinho? Gente, o Evaldinho hoje tá numa elegância. Tá com um paletó maravilhoso que vai para uma reunião. Olha que coisa linda! Sucesso, viu? Boa sorte. Tá chegando a hora, exatamente. Gente, bom dia para vocês. Muita luz no coração, na alma, um equilíbrio maravilhoso nos seus chakras, para que todas as partes da sua vida estejam em harmonia, que você consiga se desenrolar, né? Que tá enrolado, não sabe para que lado vai, conflitos que começam a trazer doenças para você devido à somatização. E o programa Linguagem do Corpo desvenda para você. E é bem complexo e é bem extenso esse conhecimento da leitura corporal. Então eu falo desde leitura do rosto, como eu falo de leitura do corpo e também os significados psicológicos das doenças, da obesidade, dos problemas estéticos e também dos acidentes que podem ocorrer no seu corpo, como batida, machucados, né? Que tudo tem a ver. E é impressionante porque o inconsciente, ele é ligado ao inconsciente coletivo e ao grande universo. Então nós sabemos pelas leis do universo que nada acontece por acaso. E quando você começa sem fanatismo, mas com sabedoria, com tranquilidade, a perceber os sinais, a perceber o que o seu corpo está tentando lhe dizer, então você começa a se policiar. Você começa a transformar algo que estava dentro de você, que estava lá durinho, cristalizado, que às vezes você nem estava mais dando atenção àquilo, de tanto que você já estava carregando. Se acostumou, mas aquilo estava te trazendo uma doença, um mal-estar, um problema financeiro, amoroso, conflito no casamento. E quando você começa a desvendar o que o seu corpo está tentando lhe dizer, você começa a melhorar a sua vida. Não basta ler, por exemplo, os meus livros de leitura corporal. Não adianta só isso. Você vai ver lá as causas, vai ver os significados, vai ver um monte de coisa, vai saber entender, né? Por que uma pessoa faz isso ou aquilo, as tendências, o caráter, personalidade. Mas e daí? Se você não souber trabalhar o seu desapego, o seu amor incondicional, né, quebrar o seu orgulho, seus medos e inseguranças, você não vai conseguir fazer a transformação. Então não basta saber o que significa, você precisa trabalhar depois que soube. Senão fica na mesma, fica só na parte intelectual da tua cabeça e você não usa para nada a leitura corporal, né? Que é o que eu falo sempre para os meus alunos, para os meus ouvintes, que você precisa se aprofundar na sua espiritualidade e saber dividir bem o que é uma espiritualidade e o que é uma religiosidade. Tem muita gente que não tem religião e que é espiritualizada. É uma pessoa mais flexível, é uma pessoa que sabe perdoar, sabe compreender as coisas ruins da vida, que sempre trazem uma lição de vida, enquanto muitos religiosos estão lá lamuriando, gritando para o Deus deles, né? Se colocando numa postura de vítima e não estão entendendo nada do que o karma fez pela pessoa. O que é o karma? Tirando a palavra da religião. Karma é ação. Então, se você pega a lei, ação e reação, você terá o karma, né? Tudo que você pensa, fala e faz, move o universo. Porque são ondas vibracionais que saem da sua cabeça por eletromagnetismo. Seus pensamentos, eles têm força criadora. A Seishonoye fala isso direto, né? E outras pessoas e cientistas e físicos quânticos, quer dizer, não é só religião, ou uma seita, ou uma física. Isso é a verdade do universo. E o seu rosto, ele tem um formato, né? Seu corpo, ele tem um formato. E é exatamente o formato da vibração consumada, daquilo que você arrasta, trazendo lá de trás, dos seus antepassados, trazendo no gen, trazendo um comportamento, um padrão mental e que vai gerando uma forma,
uma forma que se possa ler para interpretar aquilo que a sua família lhe trouxe em questão emocional e em questão comportamental. Então, todas as figuras geométricas somadas e distribuídas formam, né, o seu corpo, forma o universo. E pelo microscópio você pode perceber. Então é impressionante que nada acontece por acaso e todas as formas, seja de um copo, de uma mesa, seja de uma árvore, todos os formatos têm um tipo de energia que dá aquele tipo de formato. Então nós sabemos, pelo corpo humano também, que o mesmo tipo de corpo, claro, gente, não vamos interpretar generalizando. Tem muita gente que ouve aqui o programa e deve ser um pouco precipitado no julgamento e não procura se aprofundar no conhecimento e fica julgando. Eu só tenho 25 minutos para falar sobre um conhecimento milenar e é claro que podem ocorrer más interpretações. Então, se você não entendeu ou não aceitou, não acreditou em alguma coisa que eu disse, faça o seguinte, me procure. Claro, não precisa pagar nada não, me procure. Eu tô lá no instituto, veja no site onde eu tô, me procure e eu vou te mostrar as fontes científicas. Claro, não adianta você jogar na minha cara, mandando e-mail para mim, dizendo que a Organização Mundial da Saúde não aceita. É claro que eles não aceitam. Os médicos convencionais não aceitam. Os psicólogos convencionais não aceitam, porque eles estudam métodos, né? Aqueles métodos rígidos de que eles exploram somente aquilo que pode se ver em laboratório ou nas pesquisas, sendo que esse conhecimento foi fragmentado. Esse conhecimento holístico, como é que você pode dizer que o que você não vê não existe? Então você está entrando em incoerências, né? Porque a televisão, o rádio, o celular, a luz elétrica, você não pode ver como é que chega, mas chega até tua casa, pelo invisível. Da mesma forma que existem outras ondas vibracionais, elétricas, eletromagnéticas, que saem também do seu corpo, de todos os corpos, e que se unem num espaço ilusório. Pela física quântica não existe tempo, espaço e distância. Tanto é que quando você pensa em alguém, eu sempre falo isso, e se alguém aparece ou telefona, você acha que é coincidência. E não é. Nós estamos todos, o universo inteiro está conectado. E quando você está vibrando numa certa frequência, aquelas pessoas ou situações ou objetos ou animais que vibram naquela frequência chegam até você. E tudo pode ser explicado. Então precisa ter um pouquinho de paciência, não interprete erradamente ou precipitadamente aquilo que eu estou falando sobre leitura de rosto ou leitura de corpo. Veja bem, esse conhecimento, quem trouxe para o Brasil faz muitos séculos passados, né? Então não adianta dizer que um ou outro que trouxe. Não, um monte de gente está estudando isso, tem muitos mestres, linhas diferentes de observação, tanto é que eu contratei o João, né, João Carlos Freitas, que é um dos melhores leitores de rosto do Brasil, melhor fisiognomonista que tem, né? Morou fora também, teve muitas aprendizagens, e ele está agora lá no meu instituto, dando cursos maravilhosos, e ele não erra, ele olha para o teu rosto e fala tudo, porque eu leio o rosto, eu leio o corpo, eu leio a saúde, só que eu sou só uma, né? Então eu contratei mais uma pessoa maravilhosa, quem quiser saber sobre leitura de rosto, saber sobre saúde, tendências, personalidade, caráter, tudo. É só ligar depois lá para o Instituto e se inscrever, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho de saúde hoje? Tem muita gente que tem me procurado, até uma amiga agora de manhã também me procurou, falando sobre intestinos. Intestinos com problemas. Vamos lembrar que pelos conhecimentos orientais, lembrando que quando você cita a medicina chinesa, saiba que a medicina chinesa tem aproximadamente 5.000 anos. 5.000 anos, exatamente, Evaldinho. Imagina a viagem que essa medicina deve ter feito por todo o planeta, sofrendo influências de outras culturas. Então, se você for num país, se você for noutro país, ou mesmo dentro do Brasil, se você for num espaço holístico e depois num outro espaço holístico, cada um acredita de uma forma diferente da medicina chinesa.
né? Então, cuidado, não adianta só citar, eu tenho conhecimento da medicina chinesa. Você precisa ver de que influência que veio, tá? Mas eu tenho conhecimento. Então, vamos tentar unir os conhecimentos, né? E ver que existem fortes influências dos céticos, dos materialistas e que desmistificam ou que tentam até eliminar a grande força energética que existe mesmo nesse trabalho. Quando a acupuntura, por exemplo, ela foi, eu acho que foi em 1994, se eu não me engano, oficializada no Brasil, ela foi resgatada pelos médicos convencionais. Tanto é que, oficialmente, a medicina chinesa, ou seja, a acupuntura, ela só pode ser realizada por alguns membros, por médicos, enfermeiras, né? Eu não sei se já se expandiu um pouco mais. Antigamente, não. Então, o que aconteceu? Eu mesma peguei o meu convênio médico uma vez, porque a acupuntura chega a ser cara, e fui num convênio médico meu procurar acupuntura. Pra, né, dar um relaxamento, resolver isso, aquilo e tal. Quando eu chego lá, eu me decepciono. Porque era uma médica muito bem informada, uma médica maravilhosa, e começou a trabalhar acupuntura em mim. E eu comecei a ficar assustada, porque ela dizia completamente ao contrário do que os grandes mestres chineses diziam. A acupuntura, ela é muito profunda. Ela atinge outros corpos energéticos e os médicos não acreditam. Os médicos tiraram essa informação. E eles dizem que a acupuntura é para desbloqueio de algumas doenças, os médicos convencionais. Então, se você for por médico, você vai ficar limitado no tratamento da acupuntura. Agora, se você pega um chinês ou uma pessoa que estudou com o chinês, ela vai com maior profundidade trabalhar todos os seus problemas pela acupuntura. Desde emocional, psicológico, espiritual, corporal, tudo, porque abrange tudo. Tem uns que dizem que certas doenças a acupuntura não pode ser utilizada. Então veja, por que há tantas crenças assim? Porque se misturou aqueles que são materialistas, que só acreditam no que se vê, e outros que são mais sábios. Aqueles que sentem, que intuem, que descobrem coisas que a ciência ainda não quis trabalhar em cima para descobrir. Mas logo, logo descobrirão. E os intestinos? Não esqueci não, é que eu dei a volta mesmo. Né? Os intestinos, eles simbolizam, por todo esse conhecimento oriental, aquilo que não te serve mais na vida, o seu passado. Lembrando que seu passado não é só infância, adolescência ou alguns anos atrás. Seu passado foi a semana passada, foi ontem, tá? Foram algumas horas atrás. Então, se você é uma pessoa que vive sob controle das coisas, ou sobre o controle, está envolvido totalmente, sempre controlando tudo, centralizando tudo, e tem medo de se soltar, tem medo de começar uma vida nova e desapegar de certas pessoas, desapegar da família. Olha, quando eu falo em família, pega, viu? Evaldinho, é complicado falar de família. Quando a gente fala, olha, desapegue-se da família, um monte de gente fica com raiva. Como que eu vou me desapegar da minha família, que é tudo para mim? Se a família é tudo para você, então você é uma pessoa bem egoísta. Porque o mundo não pode ser fechado dentro de uma casinha só. Nós somos um conjunto, seres humanos que se precisam. Tem muita gente que já não tem mais amor no coração e diz que ama a família. Se a pessoa não tem amor incondicional, se ela tem um amor possessivo, ela só vai amar quem está pertinho dela ou quem está sob o controle dela. Tem muita mãe, tem muito pai, sinto em dizer, como tem muitos filhos, que dizem que amam loucamente a família, no entanto, são só centralizadores. Eles são aqueles que têm o seu poder, a sua liderança recalcada, então vêm controlar, pegando os problemas de todo mundo da casa, sendo que ele fica visto dentro da família como aquela pessoa tadinha, como ela pega os problemas de todo mundo. No entanto, essa pessoa pode ser autoritária apenas, centralizadora, possessiva, controladora, e não vive sem poder. E ela fica lá tomando conta da família. Sinto muito. Família, para mim, é assim. Cada um que percebe que o outro está fazendo demais ou fazendo de menos, vamos fazer uma reunião. Alguém aqui está com um problema psicológico.
Agora, se um tá vendo que o outro tá fazendo demais para ele e ele permite, é outro doente. Ontem foi muito interessante, na palestra de ontem que eu dei à noite, que estávamos conversando a respeito da palavra mau caráter. Então, mau caráter, as pessoas pensam que é só aquele que descaradamente rouba alguém, estupra, manipula alguém. Bom, desonestidade. Mau caratismo tem uma extensão muito maior do que vocês podem imaginar. Por exemplo, um filho, olha que interessante, um filho, por mais que seja honesto, trabalhador, fiel à namoradinha, bom filho, nossa, uma pessoa maravilhosa, né? Agora, se ele vê se a mamãe dele tá sobrecarregada, ela já não aguenta mais fazer o serviço de casa, e ele ainda joga todas as roupas sujas em qualquer lugar, deixa a cama dele sempre desarrumada, enfia um monte de louça suja para a mãe lavar, ele é mau caráter. Deu para entender? Uma pessoa que não percebe direitos e deveres é mau caráter, o caráter com desvios. Então tem várias extensões. Um marido que chega em casa e ele vê que a esposa está cansada, mas mesmo assim ele acha que a mulher é que tem que lavar a louça e o homem tem que trazer o dinheiro para casa, ele é mau caráter. Se a mulher, ela permite que ela faça tudo, dentro de casa, ela que lava, passa, cozinha, ela não aguenta mais e mesmo assim ela não delega poderes, ela também é um mau caráter. Nós vamos ter que entender melhor essa palavra mau caráter para a gente poder entender por que tanta gente tem problema de intestinos. Se intestinos carrega suas fezes, que é exatamente o lixo que está dentro de você que deve ser jogado fora. Uma pessoa que ela simplesmente não consegue viver sem controle, sem poder, sem posse, ela está com desvio de caráter. Claro que isso veio da infância. Claro que exigiram demais dela da infância. Talvez ela tenha, sei lá, eu acho que ela cresceu antes da hora. Ela assumiu uma responsabilidade muito grande para a idade dela. E quando ela chega na idade adulta, ela se vê numa obrigação, inconscientemente, de continuar servindo ou tentando entender a vida de todo mundo. Aquela pessoa que sempre está querendo ajudar todo mundo, ou querer saber o que aconteceu ali naquele problema com aquela pessoa, essa tem problema de intestino. É interessante que tudo tem o caminho do meio. A gente precisa descobrir o caminho do meio. Para não exagerar, não ir para os extremos, nem cuidar demais e nem soltar demais. Você precisa intuir. Para isso, a prática da meditação te ajuda a encontrar uma forma de você saber lidar com os acontecimentos da vida e principalmente com aqueles que moram com você. Sabendo-se que aqueles que moram com a gente, ou aqueles que a gente mais ama, são os que mais nos sugam, porque permitimos, devido aos nossos medos internos. Então, por isso que eu falo que uma família verdadeira é aquele que entende, são aqueles que entendem que o lar é uma empresa e que todos são sócios, todos têm direitos e deveres e que não existe essa coisa de que um só que faz tal coisa e o outro só que faz outra coisa. Se todos se ajudarem mutuamente, vai ter muita harmonia, muito respeito, muita ternura, portanto, mais saúde na casa. Então, intestinos presos é porque esta pessoa que tem intestinos presos, ela é a centralizadora da casa, que pode, às vezes, nem aparentar. Mas dentro dela, ela está no controle, ela está só com o zoinho vivo ali em tudo que está acontecendo, e por dentro ela está no controle. Quando ela vê que não dá mesmo, ela se mete ali e tenta mexer com as coisas interferindo. Sendo que parece que a outra pessoa da casa, que é a controladora, e às vezes não é, né? Então, quem tem problemas de intestinos presos, deve aprender o desapego. E o desapego não significa largar, soltar e ignorar. Significa entender que ninguém é de ninguém. E que tudo pode acabar a qualquer momento, seja o que for, seja quem for, simplesmente a natureza interrompe por alguma razão. E você deve aceitar e começar a pensar em novos planos de vida, seja lá como for. Então, a pessoa que pensar desta maneira, com desapego, e aceitando começo, meio e fim da história da vida, vai ter intestinos equilibrados. Em compensação, aquele que tem disenteria,
seja porque disse que comeu alguma coisa que fez isso, né? Que são pessoas que ainda não acreditam na palavra de Jesus. Não importa a sua crença, mas se Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, mas sim o que sai pela boca do homem, então para de dizer que foi o que você comeu. Porque nós sabemos, cientificamente nós sabemos, que tudo que você come, bebe e até de remédios ou química que você ingere, tudo isso dentro de você vai ter um outro efeito. Por quê? Porque no seu organismo existe uma outra química constantemente mutável devido às suas emoções. Emoções são energias químicas que o nosso hipotálamo, que é a nossa maquininha, que é o aparelhinho no centro da nossa cabeça, que produz material químico. Conforme a emoção que você tem, ele produz uma enzima, uma química correlacionada àquela emoção. E que, olha que interessante, para quem estuda química, né, aquele quadrinho de químicas, vai entender o que é uma conversão atômica. Uma conversão atômica é o que acontece no nosso organismo o tempo todo. Se você come alguma coisa e você está com simplesmente suavidade no seu sangue, que não tem toxinas de certas emoções, aquele alimento vai te fazer um bem danado, vai se transformar em energia vital. Se você, no entanto, come o mesmo alimento, mas numa época em que você está vivendo tensões, controles, tomando decisões, você está produzindo outras químicas no seu organismo e que, unindo a química do alimento, há uma conversão atômica, transformando-se ou em veneno ou em outro qualquer enzima que pode te prejudicar. Então não vem dizer que foi o que você comeu, mas sim o que você estava sentindo quando comeu e o pior, nem percebeu o que estava sentindo. Porque existe um mecanismo de defesa do nosso inconsciente que às vezes não nos permite perceber aquilo que estamos sentindo, a nossa verdadeira emoção. Para isso existem as terapias, não é mesmo? Quando você já não está aguentando mais uma certa situação da sua vida, ou doença, ou seja lá o que for, procure um terapeuta. Seja holístico, convencional, mas pelo amor de Deus, se for o convencional, que seja espiritualizado, senão ele te joga mais ainda para o buraco, tá bom? Então você quer ter os intestinos saudáveis? Então procure ser uma pessoa que pratica yoga ou yoga. Não briguem, por favor, que isso é só briga de egos. Yoga ou yoga são linhas diferentes que quer mudar o nome, mas, no entanto, entorta as pernas e respira tudo do mesmo jeito, tá bom? Então, yoga ou yoga é a mesma coisa. Não fique impressionado com isso. Botar acento ou tirar acento da palavrinha. E meditação, a prática da meditação, que é para você voltar à calma, gostar de receber as energias para equilibrar os chakras e você poder ser uma pessoa melhor através da sabedoria, através da intuição e da luz maravilhosa, cósmica, divina que existe em todos nós e que está bloqueada. E pela meditação você simplesmente abre as portas, tá bom? Gente, olha que legal. Amanhã é quinta, né? Dia 1º, amanhã dia 1º, às 20 horas, eu estarei na Casa de Bruxa, que fica lá em Santo André, na minha amiga Tânia Gori. Eu estarei dando uma palestra de linguagem do corpo lá em Santo André, às 8 da noite. O ingresso é apenas R$10. Então, daqui a pouco eu vou dar o telefone do Instituto, você liga lá, tá bom? E também aquele nosso convidado, um daqueles melhores astrólogos do Brasil, que eu já falei para você, que ele é nosso convidado para amanhã, ele dará uma palestra gratuita. Olha só que legal, hein? Essa aí você não pode perder. É apenas 1 quilo de alimento não perecível. Vai ser na Vila Mariana, no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. E ele vai falar sobre prosperidade. Você vai entender como, por que a gente acaba perdendo dinheiro, ou luta para ter dinheiro quando tem, perde, ou não consegue emprego, ou qual é a capacidade individual de cada um. Onde está o seu potencial? Então ele vai mostrar coisas muito lindas. Pode ir direto, não precisa se inscrever. O endereço é Rua Pelotas, número 106, Vila Mariana, viu? Fica mais ou menos 15 minutos a pé do metrô Ana Rosa. O telefone é 5082 2822. 5082 2822. Dia sábado agora, também haverá o curso do Tadeu, que é das 10 às 18 horas. Então é interessante que você compareça na palestra para você ver como é o trabalho, para ver se quer fazer o curso sábado, que é muito legal. E no dia 4 ainda, eu estarei dando um curso de meditação com o Ritual do Fogo na cidade de Rio Claro.
viu? E na quinta-feira, já falei. Gente, Machu Picchu, hein? Olha que lindo, nós vamos para Machu Picchu, no Peru, no dia 1º/7. E eu vou levar você. Então entre no site www.linguagemdocorpo.com.br. Telefone 5082-2822, www.linguagemdocorpo.com.br. Estou esperando você em Santo André, quinta-feira, e hoje à noite lá na palestra do Tadeu, às 8 da noite, tá bom, gente? Muito obrigada e paz profunda. Obrigada.